Olá, meu nome é Thaís Blasi, sou engenheira de aplicações da Opel RT e nesse vídeo nós vamos falar sobre a ferramenta EHS, que é uma ferramenta que permite a execução de simulações utilizando as placas de FPGA do simulador. Então, o conceito do desenvolvimento do EHS é focado principalmente para simulações de hardware in the loop, em que nós vamos ter uma interface do simulador com o modelo que nós desenvolvemos, trabalhando com equipamentos externos, por exemplo, um controlador externo que vai estar interagindo com essa simulação. E para isso a gente precisa ser capaz de rodar simulações de uma maneira muito rápida, até porque vamos estar trabalhando muitas vezes com frequências de chaveamento muito altas, como por exemplo 10 a 100 kHz. Então, são frequências que são utilizadas principalmente quando a gente faz simulações de eletrônica de potência, e por isso a gente precisa ser capaz de ter simulação em tempo real sendo executada com passos de tempo abaixo de 1 microsegundo. E para isso a gente vai estar utilizando então as placas de FPGA, que tem essa capacidade de rodar uma simulação com esse nível de passo de tempo. Entretanto, de modo geral, quando a gente vai trabalhar com placas de FPGA, você precisa programar essas placas para que elas sejam capazes de realizar as simulações daquele cenário que você está trabalhando. E a ferramenta do EHS tem a grande vantagem de que você não precisa, por exemplo, fazer uma programação de Hardware Description Language, HDL, para fazer essa programação do FPGA. A própria ferramenta do EHS vai ter essa capacidade de fazer essa programação da placa de FPGA junto com um arquivo que a gente usa, que é o chamado arquivo de bitstream. O EHS pode ser visto como uma ferramenta que vai ser como uma black box, em que nós vamos ter dados de entrada que vão ser fornecidos para esse sistema, para esse solver do EHS, que vão ser muitas vezes referências para as fontes de tensão, de corrente que vão existir no nosso modelo, assim como frequências de chaveamento para as chaves que nós vamos estar modelando. E as saídas, de modo geral, acabam correspondendo a medições que são realizadas no circuito que nós vamos estar trabalhando. Dentro da nossa ferramenta do EHS, a gente pode estar desenvolvendo diferentes modelos, principalmente de eletrônica de potência, ou às vezes até interagindo com máquinas e motores, e aí nós vamos estar desenvolvendo esse modelo que pode ser feito de duas maneiras diferentes. Pode ser feito tanto utilizando uma ferramenta da própria Opel RT, chamada Schematic Editor, ou utilizando blocos da MATLAB Simulink. Então nessa imagem nós podemos ver qual é a interação e qual é o fluxo de informação que a gente tem. Então nós temos um computador chamado de host, que é o computador que você vai estar utilizando para desenvolver o seu modelo, onde a gente vai estar trabalhando com a ferramenta de maneira offline. O modelo desenvolvido no host ele vai ser convertido para a linguagem Linux, utilizando a ferramenta do RTLab, e esse modelo convertido vai ser enviado para o simulador para execução. Dentro do simulador nós temos duas opções, que é trabalhar tanto com a CPU do simulador, quanto com as placas de FPGA. A CPU ela tem uma capacidade de processamento inferior ao FPGA, o que faz com que ela possa rodar passos de tempo um pouco maiores, em comparação com o FPGA. E além disso, o FPGA tem outra capacidade, que é controlar as entradas e saídas do simulador, e portanto essa possibilidade de interagir com equipamentos externos conectados ao simulador. Aqui nessa figura a gente consegue ter uma ideia de como fazer essa programação do FPGA. Então o FPGA ele vai tanto receber o modelo que foi desenvolvido, ou seja, um modelo de eletrônica de potência, um circuito elétrico que foi desenvolvido. Ele vai receber essa informação que ele vai estar processando, e para isso ele vai estar preparado a partir da configuração do bitstream que foi carregado nele. Então esse arquivo de bitstream ele vai carregar a configuração do FPGA para ser capaz de resolver esse circuito elétrico que foi enviado para ele. E além disso, ele vai ter a capacidade de interagir com equipamentos externos por meio da utilização das interfaces de entradas e saídas analógicas e digitais do simulador. Então, quais são as diferenças quando a gente fala no modelo de CPU e em um modelo que vai ser executado em FPGA? Então, o modelo da CPU ele roda
ali com passos de tempo típicos acima de 50 microsegundos, né, que seria um passo de tempo confortável para uma simulação de CPU, digamos assim. E além disso, ele vai ser a parte do modelo em que nós vamos estar normalmente trabalhando com a parte de controle. Então, nós utilizamos essa configuração, assim como a passagem de informações para o modelo do IHS, que vai ser o modelo que vai estar sendo executado na placa de FPGA. Já o modelo que vai estar sendo executado no FPGA, ele é o circuito elétrico que vai estar sendo executado de maneira mais rápida. Ele vai estar trabalhando com passos de tempo inferiores a 1 microsegundo. Então, nós normalmente trabalhamos ali com centenas de nanosegundos. Além disso, ele pode estar conectado com o modelo da CPU, que foi desenvolvido, e também ele pode estar conectado com hardwares externos através das entradas e saídas do simulador. Então, como eu comentei, existem duas maneiras de fazer essa simulação utilizando o IHS, que pode ser tanto pelo Schematic Editor, que é uma outra ferramenta da OpenRT que já está integrada com o IHS e que ela nos permite fazer essa modelagem de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira muito mais tranquila. Então, como seria? Nós temos um bloco que vai ser adicionado no nosso modelo do MATLAB Simulink, e dentro desse bloco, quando você clica nesse modelo, ele vai abrir a ferramenta do Schematic Editor. Aqui nós temos uma visão melhor, né, desse bloco que a gente vai estar carregando, e ele vai configurar o nosso modelo, e nós vamos desenvolver o modelo dentro dessa ferramenta do Schematic Editor. E nessa ferramenta nós vamos também definir quais são as entradas e saídas que vão estar interagindo com esse modelo que vai estar sendo executado no FPGA. Então, nós podemos definir as entradas desse bloco, que podem receber, por exemplo, referências para as fontes de tensão e corrente, assim como as referências para os gates das chaves que vão estar sendo utilizadas. Além disso, a gente consegue definir, por exemplo, pontos de medição, colocando medidores no nosso circuito e exportando algumas variáveis como medições realizadas desse modelo que a gente vai estar trabalhando. Então, vão ser as saídas que a gente vai estar colocando nesse bloco do IHS que vai estar no nosso modelo da CPU. Então, a gente vai desenvolver um modelo para a CPU, que vai estar sendo executado na CPU, e esse modelo vai ter esse bloco do IHS que vai comunicar com a parte do FPGA. Esses modelos do Schematic Editor, eles nos permitem interagir diretamente com o modelo do Simulink, criando essas entradas e saídas como a gente pode ver aqui. E também você pode, diretamente no Schematic Editor, fazer a configuração se você quer trabalhar com entradas e saídas do simulador. Então, por exemplo, eu posso colocar que esse sinal do gate dessa chave vai vir tanto do MATLAB Simulink, ou eu posso dizer que esse gate vem de uma fonte externa, por exemplo, de uma entrada digital. Então, eu posso fazer essa configuração diretamente na ferramenta do Schematic Editor. Nós vamos ver mais para frente, mais em detalhes, essa questão da ferramenta do Schematic Editor, mas agora eu vou comentar brevemente a outra possibilidade, que é utilizar os próprios blocos do MATLAB Simulink para fazer essa simulação. Então, para desenvolver o modelo do IHS utilizando os blocos do MATLAB Simulink, é necessário verificar quais são os blocos que são suportados para esse tipo de desenvolvimento. Então, na nossa página da OpenRT na internet, a gente tem a lista de todas essas ferramentas, né, de todos esses blocos que são aceitos. A gente pode verificar aqui alguns exemplos desses blocos que são aceitos na modelagem. E, além disso, nós temos a questão de que essa modelagem ela é um pouco mais complexa para ser feita, de maneira que nessa demonstração eu vou estar apresentando um modo de programação utilizando o Schematic Editor. Antes de irmos para a parte da demonstração em si, eu gostaria de ressaltar alguns conceitos quando a gente trabalha com a modelagem utilizando IHS. Então, aqui nesse desenho nós podemos ver novamente o fluxo de informação, só que agora nós estamos olhando dentro do simulador. Então, por exemplo, nessa parte aqui nós temos as informações que vêm da CPU. Então, a CPU vai estar mandando referências, por exemplo, para o comportamento de um sinal de tensão ou de corrente, e aqui o comportamento de um PWM que vai servir de referência para o gate das chaves, por exemplo. Então, essas informações vão ser enviadas da CPU
para o bloco do FPGA, onde vai estar o nosso solver do IHS. Os resultados dessa simulação a gente pode estar interagindo com os I/Os, que inclusive podem estar trabalhando para realimentar essa simulação que a gente vai estar desenvolvendo. Além disso, é importante a gente destacar que a CPU e o FPGA trabalham em frequências diferentes de simulação. Como eu comentei, a CPU ela tem um passo de tempo maior em relação ao FPGA. Com isso, a gente vai ter uma frequência menor de simulação em comparação com o FPGA. Então, por exemplo, se a gente está realizando uma simulação e dentro de uma janela de tempo eu tenho 5 amostragens na minha CPU, eu tenho ao mesmo tempo no FPGA sendo realizadas 100.000 amostragens. Então, é necessário realizar essa comunicação entre a CPU e o FPGA de uma maneira que a gente consiga enviar as informações necessárias, mesmo com essas diferentes taxas de amostragem. Por isso que, normalmente, quando a gente quer visualizar os resultados do FPGA, que está sendo executado de uma maneira muito mais rápida, nós acabamos trabalhando com as entradas e saídas analógicas e digitais, porque essas entradas e saídas têm capacidade de amostragem maior do que a CPU. Então, por exemplo, se eu conecto um controlador externo, eu consigo ter uma taxa de amostragem desse controlador maior do que a própria CPU do simulador, uma vez que esse controlador pode estar trabalhando com uma frequência maior do que a frequência da CPU. Então, com isso, a gente consegue interagir de uma maneira mais precisa com a placa de FPGA. O mesmo acontece se eu quero visualizar os resultados do nosso FPGA. Se eu envio essa informação para a CPU, eu vou ter uma perda de dados muito grande, porque eu estou gerando, por exemplo, 10.000 dados e está chegando na CPU apenas 5. Então, eu não vou poder visualizar um resultado de uma maneira muito precisa. Assim que uma das melhores maneiras da gente visualizar esses resultados do FPGA é através da conexão de um osciloscópio, por exemplo, para a gente poder visualizar esses resultados, ou também eu posso estar fazendo um recorder, armazenando esses dados para visualização posterior. Uma vez que se eu faço o recorder, eu acesso diretamente essa informação do FPGA, e com isso, na sequência, eu posso utilizar esses dados que foram armazenados e plotar utilizando outras ferramentas, como por exemplo o próprio MATLAB, como nós vamos ver na sequência. Aqui nós temos um outro exemplo dessa questão do envio da informação. Então a gente pode pegar essa saída do IHS, pode utilizar as saídas analógicas e digitais para conectar com um equipamento externo, como por exemplo um osciloscópio, ou eu posso utilizar essa saída e enviá-la para a CPU, o que não é recomendado porque a gente vai ter perda de dados. Então agora a gente vai dar uma olhada em um hands-on, que é trabalhar com o inversor trifásico utilizando a ferramenta do Schematic Editor e o IHS. Então aqui eu estou na nossa ferramenta do RTLab, que é uma ferramenta que nos permite fazer essa interação entre o modelo da CPU e o simulador. Então é a ferramenta que faz esse link entre as duas ferramentas, e é também a ferramenta que faz a conversão do modelo MATLAB Simulink para um modelo Linux, sendo capaz aí de passar essas informações de uma maneira que o simulador consiga entender. Então aqui eu criei um projeto no RTLab, onde eu importei esse modelo que eu vou estar trabalhando. Esse modelo ele já foi desenvolvido para a gente poder trabalhar um pouco mais rapidamente. Então, se eu abro esse modelo, eu posso clicar com o botão direito, editar, e ele vai abrir o MATLAB com esse exemplo. Então, como nós podemos ver aqui. Então, nós temos aquela divisão do modelo exatamente como a gente trabalha com o RTLab, que a gente vai ter o modelo do subsistema SC e a parte da modelagem sendo realizada no subsistema SM. Lembrando que no subsistema SC é tudo que vai ser executado no seu computador, então a gente vai estar trabalhando com entradas, valores de referência para o nosso modelo, em que a gente vai enviar, por exemplo, constantes, estados de chaves, estados de configurações que a gente vai estar trabalhando, e também a gente vai receber informações do nosso circuito, como por exemplo, a gente pode colocar um scope ou um display para visualizar esses resultados. Além disso, a gente tem o subsistema SM, que é onde vai estar toda a parte de cálculo do nosso modelo. Então, tudo que envolver qualquer parte de processamento, de cálculo, alguma modelagem, por exemplo, para gerar um sinal,
vai estar tudo na nossa parte do SM. Então esse é o conceito que a gente usa quando trabalha com simulações no RTLab. Além disso, destaco que nós utilizamos tanto no subsistema SM quanto no subsistema SC os blocos de OPCON, que são os blocos que fazem a tradução da informação que sai do seu computador e vai para o simulador, e assim como a informação que sai do simulador e chega no computador. Então é o bloco que vai fazer esse link da informação que flui de um subsistema SM para um subsistema SC e vice-versa. Então nesse modelo que nós estamos trabalhando, estamos aqui com o bloco do EHS, que é o mesmo bloco que eu expliquei anteriormente. Nós temos aqui a geração de um sinal PWM, uma vez que a gente está trabalhando só com a parte de simulação de software aqui. Nós vamos estar fazendo toda a modelagem em software, a gente não está conectado com nenhum equipamento externo. Aqui nós temos também um conjunto de saídas digitais que a gente poderia estar utilizando para conectar com o osciloscópio, por exemplo, para visualizar esses sinais que estão sendo gerados dos pulsos PWM. E aqui dentro do EHS, se a gente dá 2 cliques, ele abre para nós a ferramenta do Schematic Editor. Então, abrindo a ferramenta do Schematic Editor, a gente consegue ver o modelo do inversor trifásico que a gente está trabalhando, assim como a gente consegue visualizar os gates das chaves que a gente está trabalhando. E aqui, quando a gente fala da parte de tensão, por exemplo, a gente tem um medidor de tensão aqui, que vai nos permitir enviar os dados de medição dessa fonte. E assim como aqui nós temos uma fonte de tensão. Para desenvolver o modelo, nós podemos estar utilizando toda a biblioteca que nós vemos aqui na parte esquerda da ferramenta do Schematic Editor, onde nós temos blocos referentes ao sistema, temos blocos das fontes, de medidores, de blocos de elementos passivos, como por exemplo resistores, capacitores, indutores. Temos os modelos das chaves, dos transformadores e de algumas máquinas, assim como temos alguns blocos auxiliares. Então, com isso, a gente consegue estar desenvolvendo a modelagem utilizando a ferramenta do Schematic Editor. E um item muito interessante aqui, quando a gente clica num bloco, por exemplo, nas chaves, ou mesmo numa fonte ou num medidor, ele abre aqui na parte direita os parâmetros referentes a esse elemento. Então, a gente consegue definir tanto as características desse elemento, a partir da definição dos parâmetros, quanto a gente pode definir, por exemplo, o fluxo dessas informações. Então, se a gente está trabalhando aqui com o gate das chaves, a gente pode definir, se a gente clica nessa pequena seta que tem aqui no canto da informação, ele vai abrir essa outra janela que nos permite definir se essa informação vai chegar a partir do modelo Simulink, e com isso ela vai criar essas entradas que nós vemos aqui no bloco do EHS, ou mesmo a gente pode clicar aqui nesse sinal de mais e adicionar o link com uma entrada externa, por exemplo, nesse caso, uma entrada digital externa. Se eu clico aqui, ele vai permitir definir então o pino que eu vou estar utilizando para fazer essa comunicação e qual vai ser o sinal que vai estar chegando como referência para o gate desta chave. Então essa é a maneira de fazer essa comunicação utilizando equipamentos externos. Então é uma maneira muito fácil, muito visual de trabalhar. A ferramenta do Schematic Editor ela é totalmente integrada, então ela facilita muito essa parte da modelagem. E o mesmo acontece com relação aos dados de medição que a gente vai estar trabalhando. Então, se eu clico aqui no medidor, eu vejo que ele está fazendo uma medição de tensão, e eu posso estar enviando esses dados tanto para o MATLAB Simulink, e novamente, se a gente volta no modelo, a gente vê que ele vai gerar um output desse bloco, né? Então, eu posso estar enviando esse sinal, por exemplo, para um outro processamento, que eu vou estar trabalhando aqui, um outro bloco que eu tenho aqui, ou eu posso estar utilizando para enviar para um scope ou para um display, dependendo da informação que eu estou utilizando. Ou eu posso também adicionar aqui uma comunicação com as entradas e saídas. E aqui nesse caso a gente vai estar trabalhando com uma saída analógica. Então novamente eu posso clicar na saída analógica, definir qual é o pino que eu vou estar utilizando para enviar essa informação na saída. E aí eu posso estar conectando, por exemplo, com um osciloscópio para visualizar esse dado.
Então, essas são as configurações que a gente pode estar trabalhando com o modelo do Schematic Editor. E além disso, a gente vai precisar definir as características desse simulador que a gente vai estar conectado, para que ele possa preparar o FPGA para rodar essa simulação. Então, eu tenho aqui na parte de baixo esse setup, que a gente vai estar trabalhando. E aqui eu posso criar esse setup a partir das configurações do simulador que eu vou estar trabalhando. Então, por exemplo, eu venho aqui, adicionar um setup. Eu vou selecionar qual é o modelo do equipamento que eu vou estar utilizando. Então, por exemplo, o P4510. Eu defino qual é a versão do IHS que eu estou utilizando, se é a versão de 32, 64 ou 128. E aí ele vai criar esse setup, e para isso eu preciso definir o firmware que eu vou estar utilizando. Então esse firmware seria a parte do bitstream que a gente vai estar utilizando, ou seja, é a configuração do FPGA que a gente vai estar trabalhando. E aqui eu posso utilizar esses firmwares já pré-carregados na ferramenta do Schematic Editor, a partir das informações que a gente tem aqui, como por exemplo a quantidade de entradas analógicas, entradas digitais, saídas digitais, se permite ou não a comunicação com fibra ótica e assim por diante. Ou eu posso carregar essa informação, utilizando essa parte de Import a Firmware, a partir dos arquivos que são enviados junto com a licença do IHS. Então, é feita a aquisição do IHS, é feito o envio dos arquivos de bitstream do simulador, e com isso você pode importar esse arquivo diretamente aqui na configuração do Schematic Editor. Feito isso, por exemplo, eu vou utilizar esse cenário. Se eu seleciono esse bitstream, ele vai carregar para a informação do setup, a quantidade de sinais disponíveis, tanto de entradas analógicas, saídas analógicas, entradas digitais e assim por diante. Outro item que é interessante mostrar aqui na parte do Schematic Editor é as características do solver, que a gente pode estar trabalhando. Então ele já propõe para você um passo de tempo automaticamente, então ele vai pegar com base no modelo que você está trabalhando e vai definir um passo de tempo recomendado para aquele modelo que você está desenvolvendo. Você pode alterar esse passo de tempo, lembrando que é importante respeitar as capacidades de passo de tempo quando a gente trabalha com IHS, ou seja, qual a capacidade de processamento do FPGA que você está utilizando, mas como uma abordagem inicial, você pode colocar essa definição automaticamente e ele vai propor para você um passo de tempo. Então, se a gente voltar aqui no nosso modelo do IHS, a gente consegue ver que ele propôs um passo de tempo de 205 nanosegundos. Então, ele calcula isso já com base nas características do modelo que eu estou trabalhando. Se é um modelo mais complexo, ele vai propor um passo de tempo maior. Se for um modelo mais simples, ele vai propor um passo de tempo menor. Feito isso, a gente tem o nosso modelo pronto para execução no IHS. Então aqui, se nós viermos na parte do RTLab, a gente vai poder rodar esse modelo. Antes da gente rodar a simulação, é importante lembrar que a gente precisa fazer o build do modelo. Nós precisamos carregar esse modelo e aí nós podemos executar a simulação. Então, nesse caso, como eu comentei anteriormente, a gente vai estar fazendo a modelagem toda por meio de software. Então, a gente não está conectando nenhum equipamento externo ao simulador. E com isso, para poder visualizar os resultados, a gente vai estar trabalhando com o Recorder. Então, o Recorder ele vai permitir armazenar esses sinais. Então, se eu venho aqui no Signal Group 1, a gente vai ver todos os sinais de saída que a gente vai estar armazenando nesse caso. Então, a gente vai estar trabalhando com esse modelo, onde a gente vai estar visualizando, ao invés do scope aqui, a gente vai estar utilizando o armazenamento dos dados a partir de um recorder. Então, já carreguei o modelo, já enviei o modelo para o simulador que eu estou utilizando e vou fazer a execução dessa simulação. Então, se eu clico aqui no RTLab em executar, a gente vai ver que o status da simulação mudou para running. E se eu venho aqui no modelo, eu tenho acesso durante a simulação apenas ao bloco do SC, eu não tenho acesso ao bloco do SM, porque é o bloco que está sendo executado no próprio simulador. E aqui
outra característica importante é que a gente pode alterar valores durante a simulação, o que a gente chama de alterar valores on the fly. Então, por exemplo, esse valor da referência de tensão que a gente estava trabalhando, a gente estava enviando, por exemplo, o valor de 300, eu posso vir aqui e alterar esse valor para 100, por exemplo. Eu aplico e ele vai alterar os valores com relação à minha simulação. Então, se a gente vem aqui no RTLab, inclusive, a gente pode ver que a referência de tensão agora, o sinal referente a essa referência de tensão está sendo medido aqui como 100, né? Esses valores estão sendo alterados à medida que tem essa comunicação entre o IHS e a CPU. E agora, se eu volto aqui, por exemplo, e volto esse valor para 300, e a gente voltar no RTLab, a gente consegue ver que o valor foi atualizado novamente para 300. E assim por diante. Se eu colocar um outro valor, ele vai alterar com um passo de tempo de um time step, ele vai atualizar essa informação e na sequência vai calcular novamente o cenário com relação a essa nova informação que a gente está enviando. Então esse é um dos exemplos que a gente pode estar realizando durante a execução da simulação. Bom, agora eu vou resetar a simulação e eu vou trabalhar agora com os dados que foram armazenados, ou seja, os dados do recorder. Então, se eu venho no MATLAB, uma informação importante até quando a gente trabalha com o recorder, se eu posso vir aqui na parte da configuração do recorder e eu posso definir qual é o formato que eu vou exportar esses resultados. Então, por exemplo, nesse caso eu já estou exportando em MATLAB, .m, para facilitar, mas eu poderia clicar aqui e definir se eu quero exportar como um CSV ou como um arquivo OPEREC, que é um arquivo que nos permite trabalhar com o Scope View. Então, nesse caso, eu vou estar exportando diretamente como um arquivo .m do MATLAB. Então, eu estou aqui na pasta do projeto, e aí eu posso voltar a alguns níveis e ir na pasta Data. Então, todos os projetos do RTLab sempre vão ter essa pasta Data disponível. Então, aqui vão estar todos os arquivos que são gerados quando você utiliza um recorder. Então, eu estou trabalhando com esse arquivo mais recente que foi gerado, que é esse arquivo que eu estou trabalhando. Aqui, se eu abro os dados desse arquivo, eu consigo visualizar que foram armazenados esses dados. Então, eu consigo ver na primeira coluna as informações do passo de tempo, na terceira, quarta, quinta e assim por diante. Em cada uma das colunas vão estar sendo armazenados os dados na sequência que a gente está utilizando aqui no nosso Signal Group One. Então, ele vai armazenar esses dados que a gente está enviando para o recorder. E aqui, agora, eu posso fazer a plotagem desses dados. Então, por exemplo, eu venho com o comando plot, data. Eu vou plotar todas as linhas da primeira coluna. E vou plotar no eixo X, porque eu quero ter o tempo como referência. E vou plotar as informações que estão armazenadas na coluna de número 3, que é a nossa referência de tensão. Então, se eu ploto essa informação, a gente vai ver que ela estava em 300, até o momento em que a gente trocou ela para 100. Então, é possível ver essa variação. Então, aqui na coluna número 4, a gente vai estar visualizando a saída Y02. Então, se a gente voltar no nosso modelo, a gente pode ver que a Y02 é a informação da corrente na fase A. Então, a hora que a gente plota o resultado, a gente vai visualizar aqui uma quantidade muito grande de dados, mas se a gente trabalhar aqui com a ferramenta de zoom, por exemplo, eu posso visualizar os resultados com mais precisão. Ou ainda posso plotar esses dados já de uma janela de tempo definida. Então, por exemplo, aqui a gente vê o comportamento da corrente, né, quando a nossa referência de tensão era de 300, e na sequência a gente visualiza o comportamento da corrente quando a nossa referência de tensão era de 100 volts. Então, é possível visualizar que essa interação on the fly, né, durante a execução da simulação, vai ocorrer de uma maneira direta, ou seja, eu consigo estar interagindo com o modelo, que o FPGA vai atualizar essa informação e vai continuar executando a simulação. Eu não preciso pausar para mudar os dados que eu vou estar interagindo com esse modelo. Obrigado pela atenção e qualquer dúvida, entre em contato conosco. Nos vemos no próximo vídeo.
Música